gente vai conversar com o elenco do espetáculo Subsolo, que estreia no Festival de Curitiba, dia 4, 5, 6 de abril. E eu queria conversar primeiro com o Alan, que é o diretor do espetáculo, e perguntar para ele qual a experiência dessa nova para ele de participar de um espetáculo como diretor e quais foram as inspirações que ele utilizou. Bom, como diretor, né? Não, foi muito legal o processo, porque assim, na verdade, como o nome diz, direção, a única coisa que eu faço nesse espetáculo é reunir tudo o que o elenco, todo mundo traz de ideias e propostas e traçar uma linha em cima disso. Então, na verdade, o que é a direção do espetáculo é simplesmente unificar um ponto de vista a partir de uma ideia inicial que partiu de mim no Festival do Uruguai, que surgiu através de conversas com o Omar, através de conversa com Impronta, e aí a partir daí eu concebi a ideia e vim pra cá e comecei a convidar as pessoas e elas toparam e embarcaram de cabeça, e aí acabou ficando fácil, porque na verdade a direção ela é dia a dia, mas ela trabalha com tudo que eles estão dando. Então o que eu falo é que esse espetáculo, na verdade, a criação dele, criar esse espetáculo não é meu, criar é do coletivo, é do grupo. A única coisa que eu faço é dar a direção do caminho que a gente traça, né? Mas foi muito fácil fazer direção porque esse grupo é muito criativo e chega cheio de propostas. E é só falar, puta, isso é legal, acho que não, porque isso não tem a ver com o trabalho que a gente está desenvolvendo, e pronto. E a inspiração para fazer esse espetáculo? De onde surgiu? A inspiração surgiu no Festival do Uruguai com um espetáculo que é o Ocácio, da Companhia Impronta, do festival que estava rolando lá, e era um espetáculo com uma proposta dramatúrgica bem diferente, onde ele mostrava várias possibilidades de uma mesma história. E eu vendo esse espetáculo tive a inspiração, porque, claro, eu adorei o espetáculo, mas eu tinha as minhas ressalvas em relação a tudo aquilo, e eu comecei a criar um espetáculo que eu já tinha vontade de fazer, que era um espetáculo que falasse sobre a morte, tivesse um certo humor negro, um peso dentro do espetáculo. Então eu juntei essas duas ideias e acabei criando um pouco o formato do Subsolo, que a princípio, quando eu chamei o Fábio Lins, que foi a primeira pessoa que eu chamei, no primeiro ensaio já mudou completamente toda a estrutura. Então a gente viu que não funcionava e tudo mais, e acabou mudando rapidamente a estrutura para essa, e ficando essa estrutura que um pouquinho é a mesma a partir do terceiro, quarto ensaio que a gente fez. Tá certo. Arijo, você que já trabalhou com Alan, na verdade ele foi na verdade, um treinador de vocês, né? Na verdade que inspirou inclusive o grupo no qual você participa quase que dirigindo. Então como que é trabalhar agora num outro espetáculo, num outro tipo de formato? Como que está sendo isso para você? Trabalhar com ele de novo, como que é isso? Acho que mais que a palavra treinador, ele foi meu professor mesmo, ele foi quem me abriu as portas da improvisação, Alan. E realmente o Alan foi, digamos, o padrinho do meu grupo, do Impronoses. Então, entrando naquele chavão de entrevista, né, foi um presente esse convite, sabe? Foi muito legal esse convite ter partido do Alan para mim, e particularmente, assim, para mim foi muito interessante, no momento que eu estava na minha vida, que além dos temas que o Alan falou, né, que lida com o humor negro, lida com a morte, às vezes a gente cutuca essas coisas de preconceitos e tudo mais. Uma coisa que me bateu bastante quando finalmente conheci o que era o projeto, fiz o primeiro ensaio. O primeiro ensaio já foi um tapa na cara para mim, e fala muito de escolhas na vida. E isso é uma coisa que me bateu muito na época, e que eu acho muito interessante, dos caminhos que a gente pode traçar na vida, e a gente nunca vai saber o que poderia ser se a gente tivesse feito outra coisa, porque a gente não tem como voltar atrás, pelo menos não na vida, assim. Mas a oportunidade de participar desse projeto eu acho incrível, porque eu estou com 3 pessoas que eu sempre admirei bastante no palco, como pessoas também, tanto o Alan como a Bela e o Fábio Lins também, e então, eu me sinto entrando numa pequena seleção, assim. Então eu curto bastante
a família Subsolo que se formou. Bela, você está nessa seleta coleção de pouquíssimas mulheres na improvisação e nesse espetáculo você é a única. Então, como que é trabalhar com uma única mulher no meio de 3 meninos? No espetáculo tem com temas muito sombrios, assim. Então, como que é para você trabalhar com esse universo? Então, em alguns momentos, durante o processo, na verdade já vem de antes, assim, porque em quase tudo que eu faço, eu era a única menina. Apesar de que em Belo Horizonte tem muitas meninas fazendo improvisação, mas em outros espetáculos eu era a única menina. E eu sempre fui muito menininha também. Sempre fui muito certinha, princesinha, etc. Então veio tudo ao mesmo tempo, porque veio mudar para São Paulo e fazer um espetáculo desse naipe com 3 homens. E aí já começaram a falar palavrão, e já começaram a falar escrotidão, e eu falei, olha, tem 2 opções, ou eu vou ser a fresca, ou então eu entro na onda, claro, com um certo respeito, porque também não é... assim, os meninos sempre me respeitam muito, não é qualquer coisa. Então, desde o primeiro ensaio também foi muito aprendizado por conta disso. E eu acho que ao longo dos ensaios também, eu acho que eu fui melhorando isso. No começo eu era mais tímida, tinha coisas que eu não fazia. A gente não faz cena de sexo explícito, claro que não, mas assim, uma coisa mais vulgar às vezes, uma prostituta, uma mulher mais fácil, mais segura, enfim, essas coisas eu fui trabalhando. Ainda acho que tem muito para trabalhar, mas acho que já cheguei num ponto bem interessante vendo o meu trabalho, assim, o meu processo como atriz, assim. E os meninos me ajudam muito, a gente brinca muito, não tem essa de ficar com vergonha, de tipo, ai, tá com CCzinho, tá com CC. Acho que não tem isso. Já chega, já fala, já embola, então pra mim é tranquilo, porque seriam os meninos, assim, acho que eles deixam bem à vontade. O quarto integrante, que é o Fabrício, que não tá aqui hoje, ele é teu namorado. Como que é trabalhar de casal dentro de um espetáculo? Ajuda, eu acho, porque principalmente quando tem algumas cenas bem pesadas, quando é ele, pra mim pelo menos facilita. Essa coisa de pegar, né, de pegar no peito, enfim, se agarrar, eu acho que a gente se dá bem nesse quesito. Além do mais, eu acho que a gente não leva pra vida particular assim, as coisas do espetáculo, mas em vários momentos em casa a gente comenta, a gente tem muita ideia junto e a gente leva pra sala de ensaio, fala, a gente ficou pensando, e a gente assiste vídeo junto, a gente comenta bastante, então a gente também tem um grupo no WhatsApp, então sempre a gente está trocando informação. Proibido divulgar em qualquer meio social que a gente fala nesse WhatsApp. É verdade. Se o WhatsApp falasse, nossa senhora, se tivesse censura no WhatsApp, o nosso grupo teria explodido. Tá jóia. Então é tranquilo trabalhar com ele, porque a gente não mistura, ele não tem ciúme dos meninos, assim, também, mas igual eu disse, eles têm muito respeito, então eu acho que mais ajuda do que atrapalha. E tem uma coisa muito clara, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, que quer trabalhar, o que os dois juntos trabalhando, o que era pra gente. Então, a gente sabe, assim, por exemplo, é muito bom também pro espetáculo, quando acontece uma cena de casal real entre os dois, porque se torna muito verdadeiro, assim. Até mesmo quando é um casal conturbado, porque, enfim, eles têm mais intimidade para se espancar entre os dois também, assim como para se beijar e se pegar. Tá certo. Então, o espetáculo Subsolo vai estrear no Festival de Curitiba dia 4, 5, 6, às 23h59, no Teatro Cultura. Os ingressos podem ser comprados, inclusive, online pelo site do Festival de Curitiba. Muito obrigada.